Olá a todos. Nesta sessão de trabalho, vamos começar com o desenvolvimento de um ficheiro de Excel que será aperfeiçoado ao longo das sessões. Como proposta de trabalho, usualmente temos a possibilidade de desenvolver uma folha de avaliação de teste, depois essa folha será duplicada para um segundo teste, depois poderá ser eventualmente adaptada para a avaliação de um trabalho, poderemos ter ou não, consoante o feedback que me derem na atividade de sondagem que coloquei na disciplina de formação, ter uma folha de avaliação do domínio atitudinal e depois ainda poderemos ter então uma folha de ponderação de final de período em que considere todas estas componentes com pesos obviamente diferentes. Avançando agora um bocadinho para a nossa situação de formação, numa primeira folha, como eu estava a dizer, vamos ter uma situação de avaliação. É esse o nosso objetivo principal, ter uma avaliação de teste. Eu aqui vamos colocar uma situação muito semelhante a esta, com 15 alunos, para 20, para 30 é exatamente igual. O procedimento é igual, em que faremos um total. Para além de fazermos um total, teremos uma apreciação se o aluno obtém positiva ou negativa, para se fazer uma contabilização de positivas e negativas. Há uma classificação qualitativa automática e também um correspondente quantitativo automático. Depois vamos também calcular a taxa de sucesso. Nós depois iremos falar sobre o que é a taxa de sucesso, quais as vantagens da taxa de sucesso. E depois, em função do à vontade do grupo ou não e do feedback que me forem dando, poderemos avançar para esta situação ou não, de acordo com a vossa vontade e com a vossa capacidade demonstrada ao longo das sessões, poderemos avançar para uma análise por domínio das diferentes questões. Esta análise por domínio é uma análise muito importante porque permite ao professor, por exemplo, visualizar no domínio 1, que eu defini aqui, por exemplo, no âmbito da matemática, que é o domínio dos números e operações, podemos ver que, por exemplo, há alunos que têm uma classificação inferior nesse domínio, logo esses alunos é fácil nós fazermos um reforço curricular, atribuirmos uma ficha de trabalho, pensarmos muito nas propostas práticas para esses mesmos alunos. Mas adiante, avançando, isso depois será um tópico que falaremos mais adiante. Nesta primeira fase, então, como eu dizia, vamos avançar para uma situação de elaboração de um teste, depois teremos uma duplicação de folha para um segundo teste, depois poderemos fazer uma adaptação dessa mesma folha para avaliar com um trabalho. Aqui vão aparecer vários descritores de desempenho para avaliarmos o trabalho. Poderemos também fazer uma avaliação atitudinal, se assim entendermos, e depois uma avaliação ponderada de final do período, que vai atender às diferentes ponderações e que vai devolver uma nota final do aluno e que fará também, obviamente, todo o tratamento estatístico que lhe é inerente. Ora bem, eu vou começar por, primeiro, abrir um ficheiro novo de Excel. Ao abrir um ficheiro novo de Excel, aparece-nos este ambiente, esta trama, por assim dizer, muito comum no Excel, em que as pessoas que não estão habituadas, por vezes, podem fugir. Importa entender que estes retângulos, cada retângulo tem um nome específico. Esse nome específico é atribuído por, normalmente, uma letra e um número. Quando eu carrego nesta célula, como podem ver aqui neste sítio, aparece-nos aqui D7. Porquê? Porque pertence à coluna D e pertence simultaneamente à linha número 7. E então esta célula é D7. Se eu utilizar as setas do rato, se navegar, por exemplo, as setas do teclado, e se navegar, por exemplo, para o lado direito, então já vou estar na célula E7. Isto são princípios muito básicos, mas que depois na prática irão fazer muita falta, sobretudo para a leitura da construção de fórmulas já implementadas. Ora bem, para conseguirmos dar início a este trabalho, eu propunha que fizéssemos uma tabela em tudo muito semelhante àquela que ainda há pouco vos mostrei, é esta aqui que está, em que vamos ter as questões, pergunta 1, 2, 3, vai até ao 10, temos o nome, o número de aluno. E depois temos também as cotações cá em cima. Então iremos colocar assim aqui em cima, eu vou colocar aqui na célula D4, apenas para me referenciar. Vou utilizar a palavra cotações. Cotações. Estas cotações depois serão aqui colocadas, o que significa que aqui por baixo vamos ter aqui as nossas perguntas. Aqui vamos ter as perguntas, então aqui vai ser a P1, a pergunta 1, a P2, a pergunta 2, a P3, pergunta 3, P4,
P5, P6, P7, P8, P9 e P10. Temos então aqui 10 perguntas aqui colocadas. Depois destas 10 perguntas, nós vamos colocar aqui o nome do aluno, nome, e vamos colocar aqui, pode ser, o número do aluno. Agora aqui no número do aluno, vamos colocar o 1, vamos colocar aqui o 2. Se estivéssemos no Word, iríamos 3, 4, 5, iríamos introduzir tudo manualmente. No Excel, há um procedimento, perdão, um procedimento que convém adotar desde já, desde estas sessões iniciais, que nos levam, um procedimento que nos leva a poupar ou economizar tarefas, procedimentos. O que é que eu quero dizer com isto? Se eu chegar aqui, se disser ao Excel com um clique aqui no meio, porque se repararem, o cursor muda, o ponteiro do rato muda consoante o sítio onde eu estiver a clicar. Tanto pode ser assim, como pode ser assim, como pode ser assim. Vão encontrar várias formas de apontar, várias formas de mostrar o ponteiro do rato. Quando eu clico aqui e arrasto, clico no meio e arrasto até ao baixo, eu selecionei, tenho aqui um intervalo de seleção que contém duas células, que tem o conteúdo 1 e que tem o conteúdo 2. E se repararem, aparece-nos aqui um pontinho mais saliente neste canto inferior direito, e que se eu chegar aqui com o rato, obriga a mudar o cursor, este cantinho é aquilo que nós normalmente chamamos de canto de arrastamento. Este canto de arrastamento serve para prolongar sequências, para prolongar raciocínios, e nós vamos agora utilizá-lo para levar, por exemplo, até ao número 15. Vamos usar uma amostra de 15 alunos, poderíamos usar mais, poderíamos usar menos, consoante nós quiséssemos. Depois, entretanto, o que é que vamos fazer? Vamos chegar aqui e vamos escrever nomes de alunos. Eu, para facilitar o meu processo, vou copiar aqui alguns dos nomes dos alunos. Vou copiá-los. Vou fazer assim, copiar. E vou chegar aqui à nossa folha de trabalho e agora vou colar o nome dos alunos. E ficamos aqui com o nome dos alunos. Depois vamos agora começar a atribuir aqui algumas cotações a estas questões. Vamos, por exemplo, à pergunta 1 dar... Como nós temos aqui 10 perguntas, se dessemos 10 pontos a cada uma, iria dar os 100 pontos. Por isso vamos dar mais ou menos em média 10 pontos a cada uma. Podemos dar 5 agora a esta. Podemos dar 5 a esta, o que quer dizer que agora vamos dar 15 a outra. Vamos dar 10. Vamos dar 15. Vamos dar 5. Vamos dar 15. 10. 10. Só para verificarmos se isto está correto ou não. 10 e 5, 15, 20, 30, 40, 50. Até aqui temos 50. 65, 70, 85. Acho que não vai dar certo, mas vamos só verificar. Isto é um procedimento só de cálculo para ver se está tudo direitinho. Então 100 pontos, ok, está perfeito. Já estava eu a errar nos meus cálculos. Tem a ver com o avançar da hora que este vídeo foi efetivamente gravado. Ora bem, avançando então, nós temos aqui as perguntas, temos aqui as nossas cotações e agora vamos poder dar cotações por aqui abaixo aos nossos alunos. Estas cotações, como é óbvio, se nós estivéssemos a elaborar uma tabela, nós aqui já sabemos que aqui vai ser o total, já teríamos a nossa tabela toda a funcionar e iríamos dar as cotações com base na realidade. Aqui vamos fazer uma proposta de simulação. Eu vou colocar vários valores, esses valores podem ser aleatórios ou não, e eu normalmente vou tentar convosco, sempre que o primeiro aluno, o caso do Alberto, seja um aluno de controlo. O que é que eu quero dizer com isso? É um aluno que vamos, sempre que possível, atribuir-lhe as cotações máximas. Para quê? Para que ele tenha sempre 100% em tudo. Isso vai fazer com que, ao ser efetuado o cálculo, nós tenhamos a possibilidade de verificar se o aluno tem 100% ou não. Se ele tiver 100%, em princípio o cálculo estará correto. Se não tiver 100%, alguma coisa do cálculo estará errado e aí teremos que verificar os procedimentos para tentar encontrar o erro. Ora bem, nesse caso o aluno aqui teria 10 pontos, aqui teria 5 pontos, aqui teria 5, aqui teria 15, aqui teria 10, aqui teria 15, aqui teria 5, aqui teria 15, aqui teria 10 e aqui teria 10. Se repararem, os números alinham sempre à direita. Quando nós pomos um número, eles por pré-definição alinham à direita. Em contrapartida, por exemplo, o texto, a colocar aqui a letra A,
ela alinha à esquerda. Se eu colocar aqui o número 1, alinha à direita. Isto, o Excel assume isto automaticamente. Caso queiramos pôr tudo com outra definição, convém selecionarmos tudo e definirmos nós qual é o alinhamento que vamos atribuir. Por exemplo, alinhado ao centro. Vamos deixar ficar assim, alinhado ao centro. Agora, vamos depois, entretanto, atribuir aqui valores aleatórios aos alunos. Vamos tentar é que não sejam maiores do que estes que aqui estão definidos, que é para não termos totais superiores a 100%, senão depois vamos andar a corrigir. Mas eu posso chegar aqui, por exemplo, e a todos estes alunos vou dar 5 pontos. Como é que eu fiz isto de dar os 5 pontos a todos estes alunos? É simples. Seleciono um intervalo, por exemplo, até aqui, carrego. Larguei agora o rato, carrego no 5 e com o dedo na tecla Ctrl, a seguir carrego no Enter e ele assume esse 5 para todos. Em alternativa, podia ser feito de outra maneira, mais simples, que também dá pouco trabalho, que é, como só tenho 5 selecionados, se eu vier ao canto de arrastamento, todos que eu selecionar, todos eles ficam com 5 no canto de arrastamento, ou seja, para prolongar o valor do anterior ou o valor da sequência. Agora aqui vou dar 10, aqui vou dar 10, aqui vou dar 10, aqui 10 e aqui 10. Pronto. Agora, nas outras questões, vou também adiantar aqui e vou colocar aqui valores. Por exemplo, todos com 5 pontos, todos os alunos acertaram nesta questão. Aqui, estes tiveram todos 5 pontos. E estes tiveram todos 0 pontos. Agora vou pôr aqui 10 pontos para todos estes, 5 pontos para estes e 0 pontos para estes. Aqui também vão acertar todos. Agora vou pôr aqui, por exemplo, 15 pontos também para todos. E depois, se houver necessidade, vem aqui e ajusto outros valores. Aqui o objetivo é mais termos valores para efeitos de cálculo. Convém ter valores diversificados, não ser tudo valores iguais. Mas eu vou, entretanto, depois mudar ali alguns só para ficarmos com resultados diferentes. E com alunos em diferentes níveis, para conseguirmos poder fazer um tratamento estatístico. Aqui vou colocar 5 pontos nestes todos e 2,5 nestes todos. Atenção que quando falo aqui no 2,5, tenham, por exemplo, a noção de que ao colocarmos ali 2,5, é diferente de ter 2,5 de 2,5. São duas situações diferentes. 2,5 e aqui, se calhar não é tão visível, mas se vier aqui em baixo conseguem ver o que é que o Excel nos propõe. 2,5, se eu der um Enter, ele alinha à direita. 2,5, se eu der um Enter, ele alinha à esquerda. Porquê? Tal como eu vos tinha falado anteriormente, o 2,5 à direita é número, à esquerda é texto. A partir do momento em que temos um ponto ali no meio, ele considera que este ponto é caractere textual e por isso alinha à esquerda. Daí nós necessitarmos de ter muito cuidado, porque numa tabela, e isto já aconteceu efetivamente em situações de formação, colegas que traziam grelhas de escola, em que tinham os alunos todos a serem contabilizados por aqui abaixo, todos eles a ser contabilizados, a calcular médias e vários alunos com pontos no meio e aqueles pontos não são contabilizados para efeitos de cálculo. E isto depois induzia em erro as leituras que se faziam, as próprias notas dos alunos. Um aluno que, por exemplo, tinha, vamos supor, 10,5 ou 7,5, ao ter o 7,5, aquilo, como é um caractere textual, não é somado, por isso vale 0. O aluno saiu prejudicado em 7,5 pontos. É muito, muito importante nós termos esse cuidado de ser ponto ou ser vírgula. Vamos então continuar, só para acabarmos aqui. Vou aqui dar 10 e estes todos vou dar 5 pontos. E agora, o que é que nós vamos fazer? Nós basicamente temos aqui a nossa tabela com um início de estrutura já criado. Todo este início de estrutura é apenas uma estrutura de dados, falta-nos uma estrutura física de formatação. O que é que eu quero dizer com isto? Apesar de no Excel nós termos esta trama de retângulos por aqui abaixo, estes retângulos são todos eles virtuais, são apenas de orientação para nós. Porquê? Porque para efeitos práticos, se eu agora pretendesse imprimir este ficheiro, como vocês vão poder ver,
na visualização da área de impressão, não aparecem os limites da tabela. O que quer dizer que para nós termos isto impresso como tabela, nós temos mesmo que chegar aqui e temos que selecionar isto tudo, assim, e definir isto como tabela. Para definirmos isto como tabela, há dois modos. Há um modo rápido e um modo mais personalizado. O modo rápido, e é aquele que normalmente as pessoas usam mais no dia-a-dia, é quando vimos aqui a nossa barra de ferramentas de base e vimos aqui aos limites e utilizamos a opção todos os limites. Ao fazermos isto, já conseguimos visualizar que temos aqui as definições das linhas de contornos e exteriores e de interiores já pré-definidos. E se fizéssemos agora, por exemplo, o imprimir, já conseguíamos ver aqui os limites da impressão, os limites da tabela já definidos para impressão. Claro que isto é uma configuração de base. Se eu quisesse uma configuração mais personalizada, o ideal é nós selecionarmos tudo, novamente. Ficamos com o intervalo todo selecionado e com o botão do lado direito em cima da área selecionada, vamos selecionar aqui no menu a opção Formatar células. Neste Formatar células, nós podemos encontrar praticamente tudo o que diz respeito à formatação das células. Desde o conteúdo, que pode ser numérico, de moeda, de contabilidade, data, hora, percentagem, por aí fora, ao alinhamento, situações de alinhamento que por vezes não encontramos, perdão, que não encontramos lá em cima nos menus, nos ícones, temos aqui os tipos de letra que aparecem na base, no menu de base, e temos aqui os limites. Quando falamos dos limites, estamos a falar dos limites da nossa tabela. Estes limites da tabela têm sempre um estilo de linha e depois têm a seguir uma cor de linha e depois têm uma aplicação de cores de linha. O que é que eu quero dizer com isto? Eu vou exagerar um bocadinho nas cores, só para perceberem o que é que eu quero dizer com isto. Vou, por exemplo, dizer que para o exterior quero uma linha espessa com uma cor. Vou escolher uma cor, por exemplo, este azul. E agora vou chegar aqui e vou dar um clique e ele vai-me dizer que isto vai ficar nos meus contornos. Porquê? Porque eu cliquei nos contornos, então ele assume que isto é o exterior da tabela e que ficará com este aspecto. Para o interior da tabela, eu quero, por exemplo, uma linha tracejada, mas já vou querer uma linha, por exemplo, com esta cor, assim. E agora carrego aqui no interior. E ele vai-me dizer que a tabela basicamente vai ficar com este aspecto. E agora faço OK. Se eu fizer isso, a tabela ficou com esse aspecto. Vou tentar ampliar só isto mais um bocadinho. Estão a ver? Então temos já a tabela de acordo com a formatação que nós pretendíamos dar. Agora, se eu quiser fazer exatamente o mesmo aqui em cima para a barra das cotações, seleciono exatamente igual, faço formatar células, seleciono esta, seleciono a cor que utilizei, o azul, para os contornos. Para o interior, tracejado com este castanho. E faço o interior. E faço OK. E à partida ficou algo do mesmo género. Depois, temos aqui a possibilidade agora de trabalharmos a alternância de cores na nossa formatação. E aqui temos vários modos de o fazer. Tanto posso chegar aqui, seleciono uma linha e venho aqui ao balde de preenchimento e escolho a cor que pretendo aplicar. E mais uma vez vou pedir desculpa pelo padrão estético que vou aplicar, porque não é sempre o mais bonito, mas por vezes é o que mais torna evidente em termos de distinção de cores, para que melhor percebam aquilo que eu pretendo ilustrar. Mas vou, por exemplo, agora escolher aqui o azul. Fiquei com o azul e pretendo fazer um padrão azul e branco. E agora, se repararem, vou fazer o seguinte. Tenho aqui o azul. E agora, se quiser, venho aqui ao seguinte. Posso selecionar o seguinte. E posso carregar outra vez aqui, no azul. E posso fazer mais um. E vou ao azul. O que é certo é que depois demoro porque estou a fazer várias vezes o mesmo processo, sempre repetido. Então, vamos pegar no modo mais prático, que é o seguinte. Nós temos aqui esta linha, que é a linha do aluno número 1, já de azul. Vou selecionar também a linha número 2. Ao selecionar a linha número 1 e a linha número 2, o que eu estou a dizer é que tenho uma linha azul e uma linha branca. Se eu vier aqui ao canto de preenchimento e se eu arrastar assim até aqui, vou alargar mais um bocadinho até cá em baixo. Espera lá. Vou arrastar então, como eu vos estava a dizer, até lá em baixo.
e ao largar, eu tenho aqui uma opção que me aparece só imediatamente após o arrastamento, que me diz preencher só com formatação. Ao fazer o preencher só com formatação, ele vai ignorar os valores que pretendia arrastar e vai preencher só com o aspecto visual que estava selecionado naquelas duas primeiras linhas, que foram nestas duas linhas que nós aqui tínhamos definidas. Pronto. Como nós tínhamos aqui na nossa linha inferior o tracejado, ele também arrastou para aqui o tracejado. Mas rapidamente eu venho aqui e com o botão do lado direito faço formatar células e atribuo novamente a linha de base azul para ficar, desculpem, não ficou, para ficar com a base claramente definida de azul. E faço isto e agora já consigo pré-visualizá-la aqui e faço agora aqui um OK e já ficou direitinho. E temos então uma tabela já elaborada, já estruturada. Isto pode ser feito de diferentes maneiras. Este é um dos procedimentos de trabalho para se elaborar tabelas, mas consoante a vossa vontade, consoante a vossa disponibilidade, o que eu vos peço é que elaborem uma tabela com uma estrutura de cor alternada, com os nomes dos alunos, com cerca de 15 alunos. Se quiserem fazer com mais, com os 20, 25, com os 30, podem elaborar com os 20, 25, 30, como quiserem. Não há problema absolutamente nenhum. Perdão. A ideia aqui é nós termos um conjunto de dados para agora começarmos a operar, para agora começarmos a trabalhar células, para agora começarmos a trabalhar funções. Nós, nesta primeira abordagem a esta tabela de folha de cálculo de testes, não vamos entrar já com os parâmetros todos, com todas as funções, com todo o tratamento estatístico, porque senão seria uma sessão muito pesada para uma abordagem inicial. Esta sessão número 2 será ainda uma sessão muito leve, para também aferir como é que as pessoas se sentem com este trabalho inicial, para ver até que ponto é que elas se sentem seguras, para ver até que ponto é que já dominam isto que nós aqui vamos falar. E daí para a frente vamos complexificando de acordo com o grau de à vontade que me forem manifestando ao longo das sessões, no feedback que me podem dar na proposta de tarefa da sessão 2. Vamos falar depois mais adiante disso. Ora bem, então é assim, basicamente, em termos de trabalho, nós temos aqui que o aluno número 1, que é o Alberto, na pergunta número 1 tem 10 pontos, na pergunta número 2 tem 5 pontos, na pergunta número 3 tem 5 pontos e assim sucessivamente. E agora quero saber quantos pontos é que tem então o Alberto no final. Há vários procedimentos a adotar. Eu poderia adotar vários, desde o elementar da tentativa de correspondência de uma folha de papel para o Excel, poderia utilizar o assistente de fórmulas e de funções e poderia também fazer a inserção manual de fórmulas, ou então, como às vezes algumas pessoas fazem, correndo alguns riscos e perigos se não tiverem o cuidado na seleção de dados, utilizar aqui o botão de somatório. Eu vou, numa fase inicial, explicar que nós temos aqui um assistente de funções. Vou mostrar-vos o assistente de funções. Porquê? Porque quando surgirem funções que nós não conhecemos, podemos vir aqui então utilizar o assistente de funções, que é este ícone que aqui está, e este assistente de funções irá mostrar-nos todas as funções disponíveis e quais os requisitos necessários para aplicar cada uma das funções. Depois, algumas das funções, como nós já as conhecemos, nós vamos então simplificar e vamos usar as funções de um modo mais descritivo, de um modo mais rápido, de um modo mais intuitivo. Para quem não conhece e para quem não está habituado a utilizar o Excel, o ideal na questão do assistente de funções é nós chegarmos aqui e fazermos o valor que aqui fica é igual. Vimos aqui o assistente de funções. Eu agora esqueci-me de um pequeno pormenor. É que eu estou a trabalhar com o Macintosh e as pessoas na versão Windows têm um aspecto um bocadinho diferente, o assistente de funções. Mas vai-se abrir uma janela e vão aparecer algumas funções e vocês têm lá a opção soma. Se carregarem lá, o que vos vai surgir é uma janela a perguntar quais são os argumentos da função, ou seja, o que é que nós pretendemos somar. Nós selecionamos esses dados e ele vai nos dar automaticamente o total aqui a aparecer. Eu vou fazer descritivamente como é que nós poderemos fazer isso. Sempre que nós quisermos fazer um cálculo de uma função, devemos começar sempre por igual. Nunca descurar este aspecto, porque é um dos aspectos mais importantes.
Há pessoas que estão numa fase inicial do Excel, querem trabalhar no início e têm alguma dificuldade porque não conseguem ver resultados por causa de se esquecerem do Excel. Até fazem os procedimentos, perdão, de se esquecerem do igual. Até fazem os procedimentos, todos eles corretamente, mas esquecem sempre, sempre, sempre do igual. É determinante que o igual seja utilizado para que consigam calcular de um modo correto. Então, vamos carregar aqui no igual e agora vamos escrever a palavra soma. Eu sei que escrever em minúsculas, em maiúsculas, não vai ter interferência, não vai ter interferência absolutamente nenhuma e depois, na prática, o Excel vai corrigir o que tiver de corrigir, porque ele normalmente as fórmulas e funções devem ser todas escritas com letra maiúscula. Então nós fazemos soma e vamos fazer o seguinte, vamos carregar no parênteses. O que vai ficar aqui dentro de parênteses, basicamente, é o que eu vou selecionar para ser somado. No caso do Alberto, eu vou selecionar todos estes dados que aqui estão, até à pergunta 10, e depois a seguir fecho os parênteses e dou um Enter. Dando aqui 2 cliques, só para visualizarem melhor o que nós estamos aqui a falar, o que nós basicamente estamos a fazer é, e tanto se repararem, é uma parte muito interessante. Este 100 que aqui está, como eu tinha dito que o aluno, o Alberto, o aluno número 1, ia ser um aluno de controlo, este 100 que aqui está, na realidade, não é um 100. Porquê é que eu digo que na realidade não é um 100? Porque ele é o resultado de uma fórmula. Essa fórmula vocês podem vê-la dando 2 cliques em cima da célula e mostra, soma, e abre parênteses e mostra que vai desde o E7 e os 2 pontos significam até ao N7. E isto, se vocês repararem, também aparece com uma cor, que é uma cor azul. Porquê? Porque tem a ver com este intervalo que está aqui, já todo selecionado, cada vez que eu passo o rato vocês conseguem ver ativar, que vai desde o E7, o E7, até ao N7. Esta fórmula que está aqui ativa também a conseguem ver cá em cima, na barra de funções. Na barra de funções nós conseguimos ler sempre tudo que está feito. Se eu quisesse voltar a repetir o procedimento, eu poderia, a título de treino, voltar a chegar a fazer isto, vir aqui e voltar a fazer isto. Soma, abre parênteses, seleciono tudo o que eu quero que seja somado, ou seja, este conjunto de dados deste aluno. Porquê? Porque eu só estou a calcular o total do Alexandre. E agora fecho os parênteses e dou um Enter. Ao fazer isto, ele diz-me que o Alexandre tem 80. Diz-me que o Alexandre tem 80. E consigo ver qual é a nota do aluno. É óbvio que eu não tenho que fazer isto para todos os alunos. A partir do momento em que eu calcular para o meu primeiro aluno a forma de chegar ao total, ou seja, eu disse ao Excel que o valor que aqui fica é a soma dos anteriores, ou seja, a soma de todos estes que aqui estão, então, no de baixo, este que aqui está, o resultado a apresentar deveria ser também a soma de todos estes que aqui estão. Por isso, se eu chegar agora aqui a este canto de arrastamento e se arrastar por aqui abaixo, o que me vai acontecer é que o Excel vai assumir, logo assim de grosso modo, que nas linhas que estão abaixo o procedimento é exatamente o mesmo. E agora o que é que eu vou fazer? Vou chegar aqui e vou escolher a opção preencher sem a formatação. Porquê é que eu vou escolher a opção preencher sem a formatação? Porque se repararem, a primeira célula que tinha o valor 100, que nós arrastamos para que o raciocínio fosse prolongado pelas células por aqui abaixo, tinha a formatação azul. Então ele assumiu a formatação azul em todas. Por isso, se eu vier aqui e digo, ele preenche as células todas, mas quero que preencha sem a formatação, ou seja, sem o aspecto visual. E ele dar um clique, ele basicamente assume os valores todos dos alunos, mas já mantém o aspecto visual anterior. E agora tem aqui os totais, já todos eles calculados. Eu vou agora, a título de diversificação, vou alterar alguns valores para não ficarmos só com alunos com 100, com 80, todos muito padronizados, muito repetitivos. Porquê? Porque foi o que eu assumi logo vários valores exatamente iguais. Então vou só alterar aqui alguns valores, de maneira a que possamos ter alunos com notas mais diversificadas e até alunos com negativas,
para depois fazermos um tratamento estatístico mais aproximado da realidade, porque nós não temos assim tantos alunos quanto isso com exatamente a mesma nota. Então, alterando aqui alguns, vou, por exemplo, tirar aqui os 15 pontos, aqui ele fica já com negativa. Aqui vou tirar os 2,5 e ele fica mesmo no 50. Até posso fazer mais. Vou dar só 2 pontos e ele fica no 49,5, porque assim depois temos aquela questão do aluno tem 49,5, o Excel vai dar-lhe positiva ou vai dar-lhe negativa. Vamos ver essas questões. Depois temos aqui também, aqui alunos com 80, vamos tirar, ou até podemos dar, neste caso, vamos dar 15 pontos e ele vai a 85, e aqui também vamos dar 15 pontos e ele vai ao 90. Depois, entretanto, vamos chegar aqui, vamos dar 0. Aqui vamos dar 0. Temos aqui 2,57,5. Vamos dar 10 pontos. Apenas para termos notas mais diversificadas. Vou ver se arranjo aqui mais um aluno para ficar com negativa. Mas não queria que ele tivesse exatamente a mesma nota do outro. Vou-lhe dar 10 pontos, vai dar 47,5 e acho que já temos aqui uma amostra um bocadinho mais diversificada. Ora bem, agora, o que é que vamos fazer? Este total, como é óbvio, é um total que resulta da soma dos valores anteriores. Agora, nós, para nos introduzirmos a um procedimento que será um procedimento muito, muito interessante, que é o procedimento das positivas e negativas, e que tem a ver com a formatação condicional, vamos precisar de ter então aqui uma coluna para apreciação, para saber se o aluno tem positiva ou para saber se o aluno tem negativa. Então eu vou colocar aqui a palavra apreciação, mas até antes de o fazer, vou fazer o seguinte. Vou selecionar todo este intervalo, desde aqui do total até à classificação do último aluno, e vou arrastar aqui para o lado. Ao arrastar aqui para o lado, ainda antes de largar, nós podemos pensar nas possibilidades que vão ocorrer. Ele pode arrastar exatamente os valores anteriores, com o aspecto anterior, ou poderá arrastar só o aspecto. Neste caso, ele até vai buscar um raciocínio qualquer que ele efetuou, mas eu tenho a certeza de uma coisa, que é o seguinte: de tudo o que ele arrastou aqui para o lado, a única coisa que eu quero neste momento é o aspecto visual, porque aquele conteúdo que aqui está não me interessa. Como eu só quero o aspecto visual, então eu venho cá em baixo e digo preencher só com a formatação, só com o estilo. E basicamente eu fiquei com a mesma tabela, já toda ela formatada. Já não preciso fazer aquela formatação que fiz inicialmente. E agora aqui vou escrever apreciação. Na apreciação, eu poderia entrar pela parte do assistente de funções, que seria uma maneira fácil de fazer. Eu vou optar por entrar convosco já numa parte que é a parte da escrita de funções. Porquê? Porque nos vai fazer falta numa próxima sessão para introduzirmos aqui, entre estas duas colunas, introduzirmos a escala de classificação qualitativa. Ou seja, se o aluno tem 70, vai corresponder a bom. Se o aluno tem 50, vai corresponder a suficiente. Se ele tem menos de 50, vai corresponder a insuficiente. Então, para nós que tentamos criar já um padrão de proximidade, eu vou utilizar então uma relação de lógica aqui, e essa relação de lógica é uma relação baseada no se. E vamos tentar transpor a nossa linguagem oral para a linguagem do Excel, porque ela vai funcionar exatamente do mesmo modo. Então, se o aluno tiver, vamos lá pensar o que é que nós precisamos. Se o aluno tiver nota inferior a 49,5, ele tem negativa. Caso contrário, ele tem positiva. Então, como é que nós agora vamos transpor isso para aqui? Vamos fazer um igual, escrevo um se e abro um parênteses. E agora, se vocês repararem, quando eu fiz isso, apareceu-me aqui a dizer que agora vou fazer um teste lógico. E agora vou dizer se o que é. E dou um clique nesta célula. Se esta célula for menor, e o símbolo do menor está ao lado do Z, da tecla Z, for menor que 49,5, e agora faço o que me diz exatamente aqui. Estão a ver ali um ponto e vírgula?
Agora faço ali ponto e vírgula. E agora vou abrir aspas. Porquê? Porque as aspas são o rótulo, ou seja, aquilo que o Excel me vai dizer a mim. Se isto for verdade, porque é o que aqui aparece, se o valor for verdadeiro, ou seja, se aquela célula que eu cliquei for menor que 49,5, e agora vou escrever aqui negativa. E fecho as aspas. Caso contrário, faço um ponto e vírgula, abro aspas e escrevo positiva. E agora, depois disto, vamos só ler a nossa função. Podemos lê-la aqui em baixo, estão a ver? Como podemos ler também aqui em cima. É exatamente igual. E se eu alterar aqui em cima alguma coisa, ela altera também lá em baixo. Então, o que é que nós temos? Fizemos o igual e agora fizemos a função de se, que é uma função de lógica. Se o que é? A nota do aluno, a nota total, que era esta nota que estava aqui, o 100 do aluno, for menor que 49,5, fazemos um ponto e vírgula, e se isto for verdade, nós colocamos aqui negativa. Porquê? Porque ele tem menos de 49,5. Caso contrário, o aluno tem de ter positiva. As aspas, como eu vos disse, é apenas uma questão de procedimento do Excel para mostrar que é aquilo que ele nos devolve. Ele vai-nos sempre devolver o que está dentro das aspas. Ou nos devolve isto, ou nos devolve isto. Consoante o que é? Consoante o teste lógico, que é este que aqui está. Pronto. E basicamente é isto. Fazendo agora um Enter, e ele está-me a dizer que o aluno tem positiva. Se eu vier aqui ao canto de arrastamento agora, e se arrastar por aqui abaixo, e agora se repararem apareceu o cursor, este cursor só aparece imediatamente após o arrastamento. Se eu der um clique, faço preencher sem a formatação, ou seja, sem o aspecto visual. E ele neste momento já me diz que nós temos aqui duas negativas e conseguimos vê-la. Uma de 37,5, outra de 47,5. Já nos está a dizer isso. Neste momento, nós temos então esta configuração já toda efetuada. Vamos só ensinar ao Excel uma característica muito interessante, que é dizer-lhe se o aluno tem positiva, eu quero que ele me devolva, por exemplo, com cor verde. Se o aluno tem negativa, eu quero que ele me identifique com uma cor vermelha. Ou seja, para visualmente nós, muito rapidamente, conseguirmos identificar quais são os alunos que têm positiva, quais são os alunos que têm negativa. Então vamos fazer assim. Vamos precisar de duas condições. Quais são as condições? Selecionamos tudo e vamos dizer se na célula estiver escrito, ou seja, se a célula no seu texto contém a palavra positiva, devolve de verde. E depois precisamos de outra regra, que é, selecionamos tudo outra vez e vamos dizer se a célula no seu conteúdo contém o texto negativo, negativa, devolve a vermelho. E agora, vimos cá em cima o menu de base. Estão a ver? Menu de base. Temos vários menus. No menu de base, vimos aqui a formatação condicional. E vamos dar um clique. E vai-nos aparecer aqui várias opções. Qual é a opção que nós vamos usar? Vamos usar a opção regras para realce células e diz texto que contém. E selecionamos essa opção. Porquê? Porque agora vamos escrever o texto que contém. Ou seja, o texto específico contém o que é? Negativa. Vamos escrever negativa. Cuidado para não confundir. Porquê? Porque nós aqui usamos a palavra negativa, então aqui também temos que usar negativa. Por vezes há pessoas que usam negativa e escrevem aqui negativo. E depois, como não são palavras coincidentes, ele não aplica a formatação. Ele já está a dizer que se encontrar o texto específico negativa, vai aplicar o preenchimento vermelho, ou seja, vai mudar com este aspecto visual. Se eu quisesse escolher outro aspecto visual, amarelo, verde, vermelho claro, se eu quisesse pôr texto, apenas o texto vermelho, se eu quisesse apenas o limite vermelho, o limite da célula, ou se eu quiser personalizar com o fundo que eu quiser, com o tipo de letra que eu quiser, com o bold, o negrito, com outros tipos de formatação, posso vir aqui e posso também personalizar. Por acaso, eu vou usar o vermelho que já estava e vou fazer OK. Se vocês repararem, o que é que aconteceu? Ele já me pôs automaticamente aqui que estes alunos têm negativa. E agora vou fazer exatamente o mesmo, mas há pessoas que às vezes chegam aqui e saltam fora, largam. Não, continuamos a selecionar tudo. Porquê?
porque este aluno tem negativa. Mas imaginem que, por exemplo, que eu me enganei a corrigir e ele, em vez de ter aqui 2,5 pontos, tem 5 pontos. E ele, automaticamente, isto vai ter de saltar para positiva. Então, o que é que eu tenho de fazer? Tenho de selecionar tudo e venho agora aqui às regras de células, exatamente ao mesmo sítio, ao texto que contém, e agora vou escrever lá a palavra positiva. Se eu fizer isso, escolho agora aqui o preenchimento verde, faço um OK, e se vocês repararem, as positivas ficaram todas a verde e as negativas a vermelho. Simulando aquela situação que eu vos falei, do aluno que tinha negativa, mas teve 47,5, mas que eu me enganei a corrigir, e aqui, ao invés de 2,5 pontos, ele tinha 5 pontos. Se eu lhe der os 5 pontos aqui, reparem no que é que aconteceu. Carreguei nos 5 pontos, dei um Enter, e ele automaticamente passou a positiva. Vou retroceder, voltar novamente aos 2,5 pontos, para termos aqui alguns alunos com representatividade negativa, e neste momento temos então a nossa tabela estruturada dessa maneira. Ora bem, posto isto, e para esta primeira sessão de trabalho nesta folha, que corresponde à nossa segunda sessão efetiva de trabalho da formação de Excel como uma ferramenta pedagógica, nós vamos então ficar por aqui, e o que eu vos vou propor é que tentem elaborar uma folha com uma estrutura muito semelhante a esta. Dividam, quem não estiver à vontade, eventualmente pode dividir o ecrã em duas partes, uma parte com a folha de Excel e outra parte com o vídeo para acompanhar. Trabalhem com calma, não se preocupem se o resultado final não for totalmente do vosso agrado, ou se não corresponder totalmente às vossas expectativas. Deem-me feedback depois na plataforma, no espaço destinado à tarefa da sessão 2. Para quê? Para que eu possa melhor ajustar às vossas necessidades. Se virmos que estão com muita dificuldade, poderemos fazer, se calhar, em vez de tornarmos os objetivos tão ambiciosos como aqueles que eu propus, com as diferentes folhas, podemos criar objetivos intermédios mais elementares e proporcionar às pessoas que têm mais dificuldade outro tipo de apoio, e àquelas que têm mais facilidade outro tipo de recursos para poder elaborar outro nível. E o que eu propunha era que realmente tentassem replicar este trabalho aqui efetuado, com calma, fazendo pausas nos vídeos, podendo ver com a vossa calma, ir vendo e praticando. Não se preocupem se os valores não forem exatamente iguais. Importa, sim, com o primeiro aluno, ter sempre as cotações no máximo, ou seja, se a questão número 1 valer 10 pontos, dar-lhe os 10 pontos. Se a questão número 2, como é que está, a valer 5, dar-lhe os 5 pontos. Para quê? Para depois chegarmos ao final e o aluno número 1 ser o aluno de controlo. Porquê? Porque se ele der os 100 pontos, à partida estará correto. Depois arrastar por ali abaixo, ver se dá a soma dos outros alunos todos. É importante utilizar a função de soma, experimentem igual, não se esqueçam do igual, soma, abrir parênteses e selecionar o que queremos somar. Selecionar desde a primeira cotação até à cotação da pergunta 10 e a seguir um Enter. Depois automaticamente o Excel por nós fecha os parênteses e assume isso automaticamente. Depois, canto de arrastamento, arrastamos tudo por lá abaixo e ficamos com as somas. Até aqui tudo funcionará muito bem. Não creio que não haverá grandes dificuldades. Para quem não está habituado no Excel, poderá ser uma dificuldade o canto de arrastamento. Não estão habituados e por vezes vêm aqui ao meio e estão a selecionar. Depois vêm por vezes ao limite e estão a arrastar a célula para outro local. Estão a ver o que eu fiz? Arrastei. Eu fiz por querer, mas por vezes as pessoas fazem isto sem querer. E o ideal é canto de arrastamento, praticar este arrastamento e não esquecer, porque este ícone só aparece imediatamente após o arrastamento, chegar aqui e preencher sem a formatação. E ele dá-nos tudo direitinho por aqui abaixo. Depois, entretanto, experimentem fazer, como eu vos disse, selecionam isto, arrastam para o lado e dizem que querem só com o aspecto visual, só com formatação, fazemos apreciação, e isto é tudo feito com a função de lógica se. Pensem nesta lógica que aqui está. Eu aqui tenho se offset, o offset é este conteúdo que está aqui, estão a ver? Ou seja, a nota do aluno for menor que 49,5, faço ponto e vírgula, sempre tudo sem espaços pelo meio, é ponto e vírgula coladinho, sem espaços, abro aspas e escrevo negativa,
fecho aspas, caso contrário, ou seja, se ele não tiver menos que 49,5, atribuo-lhe positiva. Pronto. Depois de fazer um Enter, vamos por lá abaixo, a canto de arrastamento, arrastamos para tudo, vai nos dar positivas e negativas de todos, selecionamos o texto todo para todos os alunos e depois, entretanto, vamos aqui ao menu de base, à parte da formatação condicional e aplicamos as duas regras para o texto que contém, se for positiva, com verde, depois voltamos a selecionar tudo e fazemos texto que contém novamente, se for negativa, a vermelho. E ficamos assim com uma primeira tabela inicial já absolutamente funcional, muito, muito, muito perfeita em termos de trabalho, porque se eu, por exemplo, chegar aqui a este aluno e se lhe apagar os dados que aqui estão, se eu lhe fizer aqui um delete, estão a ver? E ele diz-me automaticamente que ele, em termos de cotação, tem aqui 0 e dá-me negativa. Se eu chegar, por exemplo, a este aluno aqui e se agora lhe retirar, porque há muito a ideia de que aqui está um 55, neste caso não está um 55. O que aqui está, e ao dar o clique eu consigo agora ver aqui em cima, estão a ver? É a soma dos dados deste intervalo que está aqui selecionado a azul. O que quer dizer que se eu alterar alguma coisa aqui dentro, automaticamente o total irá refletir isso. Por exemplo, se eu chegar a este 10 e se puser aqui um 0, se der um Enter, automaticamente o total deixa de ser 55 e passa a 45. E este valor que aqui estava, que avaliava isto e dizia se era menor que 49,5 dava negativa, também se vai atualizar aqui automaticamente. Ou seja, as células depois passam a funcionar como um todo organizado e implicado e aquilo que eu alterar aqui dentro tem repercussões práticas, quer no total, quer na apreciação que considera o total. Pronto, e posto isto, nesta sessão ficaremos por aqui. Deem-me o vosso feedback. Se quiserem enviar, eu digo este se quiserem porque é facultativo. Se quiserem enviar depois a vossa grelha para eu ver se está tudo bem feito, se está tudo bem configurado, podem fazê-lo. Terão um espaço para submissão onde diz trabalho da sessão 2. Tem um espaço, uma caixa de texto para vocês escreverem quais foram as vossas dúvidas. Ou se sentiram que conseguiram fazer bastante à vontade, João, estive à vontade, não há problema nenhum, podemos avançar. Sentirem que há ali constrangimentos, João, eu demorei imenso para conseguir fazer isto, para mim foi muito difícil, o que é que será que eu posso fazer? Eu dou sempre feedback. Se quiserem, depois tem em baixo um espaço para envio do ficheiro. Se quiserem enviar o vosso ficheiro, podem enviar o vosso ficheiro. É facultativo esse envio. Em todas as sessões será facultativo, exceto na quinta sessão. Na quinta sessão, porquê? Porque é um ponto intermédio, que é para eu ver os pontos fortes e os pontos fracos na elaboração das vossas grelhas e poder melhor ajustar às práticas. E depois, o tal ficheiro de avaliação final, o tal trabalho final, que eu tinha falado na primeira sessão, que também será a submissão de um ficheiro de Excel, que poderá ser este que vamos construindo ao longo das sessões. Já vos tinha dito isso na primeira sessão, refiro isso na descrição do trabalho da sessão 2, quando vocês lá clicarem. Na próxima sessão, na sessão 3, eu coloco lá este meu ficheiro de Excel já resolvido. Para quem não se sentir à vontade com o ficheiro que fez, se quiser utilizar este como ficheiro de base para continuar para a sessão 3, pode pegar neste mesmo ficheiro e dar-lhe continuidade para a sessão 3. E assim sabe que parte da mesma base que eu e se tinha erros nas sessões anteriores, poderá, de certa maneira, ficar mais descansado na continuidade do trabalho, porque vai continuar a partir deste, que foi feito com o rigor necessário. Estão à vontade. Qualquer dúvida que tenham, vão poder utilizar vários meios, vão poder utilizar quer o meu e-mail, e pedia-vos que o e-mail se calhar fosse a última alternativa, ou a alternativa caso queiram fazer um contacto mais privado. Podem utilizar o fórum, que eu agora vou imediatamente criar um fórum de apoio à sessão 2, e depois vocês clicam lá e colocam lá as vossas dúvidas. Nesse fórum podem, a qualquer momento da semana, em qualquer dia da semana, colocar lá as vossas dúvidas e quer eu, quer os colegas que já estão mais à vontade com Excel, podem dar-vos resposta. Ou então podem esperar pelo sábado e no sábado, naquele horário combinado, que também não é obrigatório, é facultativo para quem apenas necessitar. Quem não necessitar não precisa de estar presente.
no sábado podem ir lá e podem colocar as vossas dúvidas. Eu pessoalmente aconselho a que, se têm dúvidas, podem colocar assim que as tiverem, e para isso utilizem o fórum de apoio à sessão 2. Será o mais indicado. De qualquer das maneiras, se precisarem de um contacto mais privado, podem utilizar o meu e-mail ferreirajoão@gmail.com. Nesta sessão ficaremos por aqui pelos motivos que já enunciei, pela questão de termos um trabalho de base e percebermos como é que cada um se sente com estas tarefas de base. Se for exigente, vamos tentar desdobrar isto em múltiplos passos para que toda a gente possa acompanhar com ritmo, com segurança. Ficam com este vídeo para que possam praticar, para que possam pausar o vídeo, para que possam interrompê-lo sempre que necessitarem, para que possam retomá-lo quando assim entenderem e puxar atrás, ir à frente e praticar um bocadinho com esta demonstração. Espero que tenha correspondido à vossa expectativa inicial. Nas próximas sessões vamos enriquecer esta folha. Porquê é que eu digo folha? Porque, se repararem, chama-se livro, tem cá em cima a dizer livro 1, porque é o fecheiro de Excel que nós criamos, e cá em baixo tem uma folha número 1 que nós depois vamos renomear e vamos chamar folha de teste do primeiro teste, e depois vamos criar outras folhas por aqui fora, dentro deste livro. Resta-me apenas pedir para que guardem o ficheiro, fazemos guardar como, e agora podem guardar esse ficheiro onde entenderem, se calhar no vosso ambiente de trabalho. Eu costumo utilizar sempre as siglas S de sessão, e neste caso, como é sessão 2, ponho lá S2 e faço guardar. Ele vai utilizar a extensão XLSX. XLS é da versão do Excel, XLSX é das versões mais atuais do Excel. Fazemos então o guardar e o ficheiro fica guardado, e damos então assim por encerrada a nossa sessão. Fico a aguardar o vosso contacto, o vosso feedback. Obrigado a todos e até à próxima sessão.